E aí, gente? Tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais um episódio. Solte a vinheta! Bom, já queria logo nesse início já pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Não só isso, mas como também deixar o seu comentário aqui embaixo. Sério, gente, eu tô lendo sempre os comentários sempre estão me abençoando e eu vou parar, tirar um tempo para parar para responder cada um dos comentários, porque vocês não têm ideia o quanto vocês têm me abençoado com os comentários de vocês. Amo muito, 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 muito vocês. Beijão no coração de cada um de vocês. E a base dessa série é essa: a terra é o nosso coração, a semente é a palavra de Deus. E com essa série, eu quero que você analise o seu coração a ponto dela se tornar a boa terra que abraça a semente e faz ela frutificar a 100 por 1. E para começar, obviamente, eu quero que você pegue sua Bíblia de papel e vamos ler Mateus 13, do versículo 7. O versículo 7, depois nós vamos pular para o versículo 22. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Agora vamos para o 22. Cara, foi muito rápido. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ao longo dessa série nós vimos a semente que foi plantada à beira do caminho, que representa o coração endurecido, que não teve nem chance de crescer, veio o inimigo e arrebatou. Nós vemos também a semente que foi plantada nos pedregulhos, nas pedras. E essa começou a crescer, mas por não ter raiz em si mesmo, logo veio as tribulações, veio a perseguição e morreu. E isso representa um coração que tem a palavra pouco fundamentada. E agora nós vemos um coração ansioso, como já está no título dessa mensagem, um coração ansioso. Eu não sei se vocês estão reparando, mas a cada episódio que passa, e conforme essa parábola vai avançando, a semente também vai demonstrando cada vez mais um crescimento. Porque olha, a gente vê que a semente que foi plantada na beira do caminho não teve nem chance de crescer, ela nem começou a crescer. No meio das pedras, nos pedregulhos, ela começou a crescer, mas não tinha raiz fundamentada. E nessa terceira, que é o episódio de hoje, a semente começou a crescer, cresceu, mas ela não frutificou, ela se tornou infrutífera. Ou seja, pela lógica, ela criou raiz. Só que as plantas que estavam ao redor, os espinhos que estavam ao redor, sufocaram essa semente. Há um mês atrás eu cheguei a postar o vídeo Fazendo a Semente Crescer, que foi o vídeo que deu origem a essa série. E nela eu abordei sobre essa terra, que era a terra dos espinhos, a semente foi plantada no meio dos espinhos. E eu cheguei a falar para vocês que os cuidados do mundo eram as distrações do mundo. Eu até dei o exemplo do trabalho, dos estudos, do lazer. E eu alertei e volto a alertar de novo, eu não estou falando que esses três são errados, pelo contrário, são essenciais. Inclusive, no estudo e no trabalho, o cristão deve ser excelente para a honra e glória do Senhor. E o que eu falei naquele episódio foi que, se esses três tomarem o lugar de Cristo no nosso coração, vai dar ruim. A semente vai ser sufocada. Só que nesse vídeo eu quero ir um pouco mais a fundo sobre o que seria, de fato, os cuidados desse mundo. A palavra grega utilizada para cuidados é a palavra mechina. Eu não sei pronunciar grego. Essa palavra daqui, ó, maravilhosa. Essa palavra, no seu sentido original, tem dois significados. Um dele é cuidado, como a gente já viu aqui nesse texto, e o outro é ansiedade. Tanto que a gente vê isso se repetindo em outras passagens. Em 2 Coríntios 11, 28, Paulo está falando que diariamente, dia a dia, ele tem preocupação com todas as igrejas. E essa palavra preocupação é a mesma palavra para cuidados desse mundo. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, Pedro ele fala que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades para Jesus, para Cristo. E essa palavra ansiedade é a mesma palavra usada para cuidados desse mundo. Então os cuidados desse mundo que eu abordei naquele vídeo como distrações, de fato são distrações, mas distrações que causam em nós e geram em nós ansiedade. E olha que interessante, a palavra mundo no grego é aion. É essa palavra aqui. E no original ela tem o sentido de tempo ininterrupto, de mundo, de universo e de geração. Então, juntando os dois, os cuidados do mundo, é nada mais nada menos do que as ansiedades da geração. As preocupações
dessa geração. Jesus ele não está falando sobre um tempo específico, que era apenas aquele tempo que ele estava falando. Não, isso se aplica a todas as gerações. Que é um tempo ininterrupto. Um dos significados é tempo ininterrupto. Um tempo que não é interrompido. Enfim. Agora a grande questão que fica é por que esses espinhos apareceram, por que e como esses espinhos, essa ansiedade apareceu para sufocar a semente, a palavra de Deus nos nossos corações. Bom, a resposta dessa pergunta está lá em Mateus 6, 22 e 23. Eu quero que você pegue a sua Bíblia de papel. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Quando nós olhamos essa passagem, nós vemos que esse termo, se os teus olhos forem bons, quando a gente pega essa palavra grega de bons, fala de algo bom, íntegro, inteiro, fala muito das características de Cristo. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se os teus olhos estiverem focados no que é bom, todo o seu corpo estará com luz, luminoso. Todo o seu corpo será iluminado. Eu estava tentando lembrar essa palavra, achar essa palavra na cabeça. Agora, se os teus olhos forem maus, ou seja, estiverem focados no que é mal, e a palavra grego para mal é mal, literalmente. Maravilhoso. A palavra grega, o significado é mal, de mal é mal. Essa palavra também significa algo que traz pesar, algo que traz num sentido de exaustão, fadiga, sabe? Então, se os teus olhos forem maus, estiverem focados no que é mal, no que é ruim, naquilo que não presta, então todo o seu corpo estará em trevas. Agora olha que interessante. Caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? E esse trecho é muito legal, é muito interessante, porque, pela lógica, se os seus olhos forem bons, se estiverem focados no que é bom, ou seja, Cristo, todo o seu corpo será luminoso. Perfeito. Se os teus olhos estiverem no que é mal, todo o seu corpo estará em trevas. Beleza. Agora, caso a luz caia em ti, ou seja, olhos fixados em Cristo, se tornarem trevas, sejam trevas, ou seja, olhos focados no que é mal, quão grandes trevas serão? Dá um sentido de que eu estou com os olhos meus fixados em Cristo, fixados no que é bom, e do nada eu paro de olhar para Cristo, eu começo a olhar para os meus problemas, para aquilo que traz fadiga, para o que é mal, grandes trevas serão, porque é como se acontecesse um apagão. E esse escuro é desesperador, porque a gente antes estava na luz, enxergando tudo com claridade, tudo com nitidez. E agora esse breu, quão grandes trevas serão, é justamente isso. Você sem luz, seus olhos acabam se acostumando, só que você não consegue enxergar com nitidez e nem consegue enxergar muito bem com definição. Com luz você consegue. Agora, quando você está acostumado com a luz do nada, um breu, você não consegue enxergar nada. É desesperador. E todo esse desespero ele vem justamente para nos sufocar, para nos deixar desesperados. Então a gente vê que os espinhos, a ansiedade, ela vem quando o nosso foco está no lugar errado. Se os nossos olhos estão focados no problema, nas situações, nas circunstâncias, nas tribulações, no que a gente precisa, no que a gente quer para resolver a situação, a gente vai se tornar mais preocupados. Agora, quando nossos olhos estão fixados em Jesus, o provedor de todas as coisas, o dono do universo e o nosso Pai, toda a nossa preocupação ela vai embora, porque a gente sabe que temos um Pai que cuida de todas essas coisas. Agora, outra coisa que é necessária a gente abordar é o cuidado com que nós pensamos. E olha que interessante, quero que você abra comigo lá em Filipenses, no capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Você vê que Paulo, nessa passagem, ele dá uma instrução bem clara do que nós devemos pensar, o filtro dos nossos pensamentos. Então, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. O que não for isso, você descarta. E a gente tem que sempre ter muito cuidado com isso, porque as preocupações, elas vão vir, o medo, ele vai vir, mas cabe a gente ter esse controle, esse filtro no nosso pensamento. Se a gente vai deixar isso ocupar muito o nosso pensamento ao ponto de nos deixar desesperados. E olha que interessante o que diz lá no versículo 4, versículos anteriores, do 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E olha que interessante, o versículo 8 e 9, que foram os versículos que a gente acabou de ler, são os versículos que vêm logo em seguida, que é justamente Paulo falando sobre o que nós devemos pensar. Então nós vemos que no início, do versículo 4 ao 7, Paulo ele fala sobre nós devemos nos alegrar o tempo todo, que Deus está conosco e que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim ser bem claros e bem vulneráveis ao Senhor, mostrando todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações para Cristo, com orações e com súplicas. E depois disso, ele fala que o Deus da paz guardará o nosso coração e, para finalizar, ele fala no que nós devemos pensar. Então ele faz todo um combo assim, maravilhoso, um combo celestial sobre nós devemos nos alegrar, nós devemos ter os nossos olhos fixos em Cristo, porque Deus está conosco. Nós devemos apresentar todas as nossas ansiedades ao Senhor e nós devemos filtrar o nosso pensamento. Recentemente eu estava conversando com meu amigo Matheus. Um beijo, Matheus. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, se naquela terra, eu vou parafrasear porque eu não lembro exatamente o que ele falou, mas foi mais ou menos assim. Se tiver alguma coisa errada, ele vai me corrigir. Mas se aqueles espinhos estavam naquela terra, significa que aquela terra recebeu essa semente, a semente dos espinhos, e deixou essas sementes crescerem. E esses espinhos cresceram a ponto de sufocar a boa semente que o semeador lançou, que o Senhor, o próprio Senhor lançou nos nossos corações. Então olha a gravidade da situação. A gente vê que a partir do momento que a semente começa a crescer, é nossa responsabilidade fazer com que essa semente gere frutos. Quando ela não começa nem a crescer, aí vem o inimigo e arrebata essa semente do nosso coração. Agora, a partir disso, é nossa responsabilidade cultivar essa semente dentro dos nossos corações. Então, se a gente não tiver os nossos olhos fixos em Cristo, no que é bom, e sim nos problemas, somado a isso, deixar os pensamentos negativos, os pensamentos que são ruins, ocuparem o nosso pensamento, o resultado disso tudo é que os espinhos vão começar a crescer. E vão ser gerados espinhos no nosso coração, a ponto de sufocar a semente, que é a palavra de Deus. A semente ela pode criar raiz, ela pode começar a crescer, mas ela não vai gerar fruto, porque ela foi sufocada pelos espinhos. O Senhor ele semeia esperando colher o fruto, porque ele é glorificado quando nós geramos frutos. Só que a ansiedade, ela mata, ela sufoca essa planta, a ponto de torná-la infrutífera. E, gente, eu abordei muito com vocês a respeito dos cuidados do mundo, que é a ansiedade da geração. Mas agora, tem um outro ponto que eu não abordei tanto, que é o ponto que a gente vai abordar agora, que é a fascinação das riquezas. Vem logo em seguida dos cuidados do mundo, é cuidado do mundo e a fascinação das riquezas. Um adicional aqui. Agora, indo por essa parte, a gente já consegue tirar uma conclusão bem rápida do porquê a fascinação das riquezas vem logo em seguida dos cuidados do mundo. Porque os cuidados do mundo, gente, é a fascinação, é a preocupação, é a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã. Já a fascinação das riquezas é a falsa sensação de controle sobre o futuro. Porque assim, a gente se preocupa muito com a provisão, com o dia de amanhã, a gente se preocupa muito com amanhã, com o futuro. As riquezas trazem essa falsa sensação de controle, de relaxar, de regalia. E de fato, as riquezas elas trazem um conforto gigantesco. Mas quando isso se torna a nossa fascinação, quando a gente começa a pôr os nossos olhos nas riquezas e aquilo se torna a nossa paixão, aí, meu amigo, vai dar ruim. Não estou falando que ter dinheiro é errado, não estou falando que você se planejar para juntar e ter um conforto é errado de jeito nenhum. É necessário a gente fazer isso, porque a gente tem que cuidar da nossa família. A gente tem que cuidar da nossa futura família, dar o bom e do melhor para a nossa família. É necessário. Mas quando se torna o foco, a paixão, os nossos olhos ficam voltados para isso e não para Cristo, aí, meu amigo, dá ruim. E olha que interessante, eu quero que você abra comigo lá em Mateus 6 e nós vamos ler do versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa passagem é incrível, porque a gente vê justamente tudo isso que a gente abordou. A gente vê que não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, nem com o que havemos de vestir. E o que havemos de comer, o que havemos de vestir, ela vem com o dinheiro, a gente consegue suprir tudo isso com riquezas. Então, as nossas preocupações, quando nós focamos na nossa preocupação, espinhos crescem. Agora, quando a gente foca nas riquezas que podem suprir essas preocupações, os espinhos crescem da mesma forma. Porque a ansiedade, ela é horrível, torna a semente infrutífera. Mas a fascinação, a paixão pelas riquezas tornam também a espinhos a serem brotados. E isso, gente, é construído aos poucos. Por isso é necessário a gente ter aquele filtro que a gente acabou de falar, o filtro do pensamento. Tudo que é bom, tudo que é agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo que você viu, seja isso, botar em prática. Então, gente, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esses dois casos, eles acontecem de maneira mais sutil possível. Eles começam de maneira mais sutil possível. A gente nem consegue perceber, sabe? A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente olha para essa terra e a gente pensa, esse daqui não é o meu caso. Mas pequenas distrações começam a ponto de nossos olhos pararem de focar para Cristo e passar a olhar para os problemas, para as situações, para as preocupações, e isso acaba gerando ansiedade no nosso coração, medo. E o medo é oposto à fé, sabe? Você vê até quando Pedro andou sobre as águas, ele estava andando sobre as águas, ele estava com os olhos fixos em Jesus, mas aí começou a ver as tempestades, viu as ondas altas, viu tudo aparecendo, o que acontece? Ele começa a afundar. A gente tem que analisar sempre o nosso coração, sempre perguntar para o Senhor. Eu já falei isso nos outros episódios. Salmo 139. Senhor, analisa o meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia para o caminho eterno. Sabe? A gente sempre tem que ter esse filtro, essa análise do nosso coração. Esse é o intuito dessa série, para que vocês analisem o coração de vocês, sabe? E, gente, tem tanta coisa que tá aí para nos distrair, para fazer com que o nosso foco saia de Cristo e comece a ir para os problemas, ou saia de Cristo e começa a ir para a fascinação pelas riquezas. E isso é grave, gente, isso é grave. Então tome cuidado, tenha esse filtro sempre do nosso olhar e do nosso pensar. É necessário, é importante, a gente precisa disso. Entendem? Então é isso, fiquem até o próximo episódio, gente, porque o próximo episódio não é a conclusão. Se pensa que é a conclusão, não, ainda vai ter mais um episódio aí da série. Mas é isso, espero muito ter abençoado a vida de vocês com esse episódio. Um beijo no coração de melão de vocês, até o próximo episódio e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.